Fala aí, seus idosos mal acabados, como vocês estão? Bom, estamos aqui nesse 1º de maio, este que é o mês mais sensacional e foderástico de toda a galáxia. Por quê? Porque é meu nível. Então, dia 4 de maio, eu completo 36 anos, com tudo que só a idade avançada pode me proporcionar, como, por exemplo, artrite, artrose, esteatose e também um pouco de demência senil. E como forma de... eu gostaria que vocês comentassem aqui, como forma de agradecimento, uma ofensa que vocês diriam a este idoso ex-youtuber, atual empresário, que veio contar aqui para vocês, através desse vídeo, o que eu acho que vai acontecer em maio, o que esperar do mês de maio. Então, enquanto vocês deixam vossas ofensas, eu queria mostrar aqui, porque para gravar esse vídeo, que na verdade não vai ter corte, não vai ter nada, vai ser um vídeo bem trocação de ideia mesmo. Eu tô lendo um Morning Call aqui da Inside Levante, vou deixar o link aqui para você assinar esse Morning Call que os nossos assinantes gostam demais, que eu leio todos os dias para ficar informado e vou passar os principais pontos aqui para vocês. Então, o que acontece? Abril deixou para maio muito mais pergunta, muito mais dúvidas do que soluções. Então, hoje, 1º de maio, é feriado aqui no Brasil, dia do trabalho. Eu nunca entendi porque no dia do trabalho ninguém trabalha, sei lá, deve ter sido algum petista que inventou esse feriado. Mas a gente vai ter as declarações de Jerome Powell, que é o presidente do Fed, e ele não deve trazer nenhuma novidade muito grande. Ele deve falar, ó, nós não estamos com pressa para baixar juros nos Estados Unidos, a gente vai esperar mais indicadores saírem. É um país, os Estados Unidos é um país que, se você olhar a taxa de juros deles, eles não têm tolerância nenhuma com a inflação, o que é excelente. Então, eles não estão com pressa. E qualquer coisa que ele disser diferente disso pode aumentar muito a volatilidade dos mercados, mas historicamente eles têm uma postura meio de bad guy mesmo, de falar, ó, eu sou um malvadão que mantém o juro alto porque não tem monstro maior do que a inflação. E eles estão certos nisso, porque a inflação é uma criaturinha desgraçada que, se você não mata enquanto é filhote, aquele negócio vira um monstro antes de você perceber. Aí, para você virar uma Venezuela, uma Argentina, ou talvez um Brasil do futuro, é 2 palitos. Então não pode brincar com inflação, e o americano sabe muito bem disso. Tanto que a moeda deles existe há 232 anos, e o nosso realzinho, que existe há, sei lá, 30 anos, tem taxas de inflação maiores. Então, a perda do poder de compra do americano é um negócio que o Banco Central americano olha com muito critério, e eles não vacilam. Então, hoje, eles estão com uma inflação de 2,8% ao ano, o que eles acham que é muito, porque o teto da meta deles, na verdade, a meta deles é 2%, e eles não saem muito de um desvio padrão com relação a meta. Você pode perguntar aí pro seu pai, eu vou fazer 36, pergunta aí pro seu pai, se você tiver mais ou menos a mesma idade que eu, se ele lembra como que era os períodos pré-plano real ali, em que a gente teve anos de 6.000% de inflação, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é um animal que, se você deixar crescer e não matar logo, ele vai te domar, e depois, para você domar um rinoceronte, é muito mais difícil, tá? Só que o que vai acontecer, que eu acho que vai ser muito game changer agora para maio? Os resultados das empresas brasileiras. Então, vão começar a soltar os resultados do 1º trimestre de 2024. E a gente, maior caso de análise hoje do Brasil, a Inside, a gente cobre quase todas as empresas que você pode se interessar, mas o macro ainda está atrapalhando em termos de cotação. Então, você tem taxa de juros americanas mandando no mundo para onde que vão as cotações, se vai subir, se vai cair, e até freando uma possível alta. Mas é bom que os fundamentos das empresas que vão sair em maio venham bem. Eu torço muito pelo Brasil, apesar de não gostar do governo Gastão que a gente tem. Eu quero que o Brasil dê certo sempre, independente de quem esteja lá comandando. Mas
a gente está um pouco preocupado, a gente não, eu estou um pouco preocupado com a parte macroeconômica, rombo fiscal, já estão embarrigando um possível superávit lá para 2026, ou seja, vão embarrigar para o próximo governo, vão deixar para o outro governo tudo cagado, estão empurrando com a barriga, mas enfim, é assim que a situação está, macroeconomicamente tensa, e microeconomicamente gostei bastante, principalmente dos resultados das empresas americanas. 80% das empresas do S&P bateram as estimativas dos analistas, então quando você olha para as empresas está tudo bem, mas quando você olha para o cenário macro está um pouco nebuloso, e a gente pode ver isso com relação a o quanto os treasuries, né, os títulos do governo americano estão se comportando. Eles não estão conseguindo cair tanto, ou seja, a expectativa do próprio americano para os juros futuros não está um negócio muito animador, e atualmente só 44%, olha esse dado, 44,4% dos agentes de mercado, dos sabichões de mercado, ainda acreditam que vai haver uma queda de juros em setembro. Eu não sei se vocês lembram, mas quando começou o ano, estavam falando que ia cair os juros em março, aí depois jogou para maio. Aí agora todo mundo já sabe que não vai ser em maio, e menos de 50% dos sabichões, 44,4% desses players de mercado, acreditam que os juros só vão cair em setembro. E aqui no Brasil a gente também não tem dados animadores de inflação, então saiu o IGPM, que registrou uma alta de 0,31 em abril, o que foi acima das expectativas de 0,05, então estavam esperando ali um índice de inflação brasileiro neutro, veio 0,31 em abril. Então talvez, se o Banco Central continuar sendo independente e sério como ele é hoje, talvez eles não vão conseguir sair descendo a caceta na taxa de juros, baixando as taxas de juros, e isso está impactando todas as empresas brasileiras. Então o que eu acho que está acontecendo com o Brasil? O governo está gastando pra caralho, déficit, rombo de 1,5 bilhão de reais no orçamento do governo. Então, governo jogando a inflação para cima através desses gastos, e o Banco Central não vai conseguir baixar as taxas de juros com a velocidade que a gente gostaria. Isso está impactando várias empresas, principalmente as mais alavancadas, tipo de varejo. Então você vê Casas Bahia entrando em recuperação extrajudicial, tentando renegociar com os bancos credores as dívidas, mas o fato é que os juros ainda estão altos, e se o governo continuar com essa gastança para trocar cortina, sofá e, enfim, viagem a milhão, provavelmente o Brasil vai continuar dando só esses voos de galinha, se é que está dando algum voo. Eu não estou vendo voo nenhum, então estou bem pessimista com a situação do Brasil. Vou deixar uns links aqui embaixo também para você abrir conta taxa zero para começar a investir lá fora. Tá? Eu ainda tenho investimentos no Brasil, mas todos os meus aportes estão sendo canalizados lá para fora, então tem um cupom aqui para que você desfrute de taxa zero, para você investir na Nomad. Enfim, vai estar tudo na descrição. Mas agora, saindo desse cenário um pouco pessimista e nebuloso de macroeconomia, eu queria trazer um pouco mais para microeconomia, ou seja, para as empresas, para quem de fato produz nessa caralha. E eu queria falar sobre a Kepler Weber. É uma empresa que a gente gosta bastante, já gravei aqui sobre ela. Ela é uma empresa que ela cuida, ela fabrica principalmente silos de armazenagem para as fazendas, para os portos e para todo um ecossistema para escoar esses grãos que a gente produz principalmente no Centro-Oeste e que são escoados pelo Sul e pelo Sudeste. Ela constrói uns silos muito fodas, ela tem várias áreas de atuação e é uma empresa que a gente gosta bastante porque, querendo ou não, o agro é o motor do Brasil. Então a gente gosta bastante dessa empresa. Ela veio com resultados muito sólidos no primeiro trimestre de 2024, na maior parte dos segmentos em que ela atua. E ela veio com bons números, apesar de algumas perspectivas de quebra de safra. Então, safra é um negócio que parece que está indo tudo bem, do nada dá uma puta de uma cagada, mas mesmo assim, os pedidos que ela teve, a carteira de pedidos, o tanto que ela entregou e o tanto que ela faturou,
vieram muito acima das nossas expectativas, a gente gosta muito da empresa. Ela cresceu muito no setor de fazendas, ou seja, construir o silo de armazenagem e cuidar ali cuidar do grão mesmo, dentro do silo, fazer tudo o que precisa fazer para que o grão saia da fazenda, passe talvez por alguma cooperativa e depois vai para o porto. Ela cuida de toda essa parte, é uma empresa que vale muito o estudo, e ela conseguiu lucrar 132 milhões só no segmento de fazendas, isso é uma alta de 22,8% na comparação anual. Isso apesar da queda das commodities no ano passado e das altas taxas de juros, porque taxa de juros alto ferra tudo, é menos dinheiro circulando, o custo do dinheiro ele se eleva, então impactou negativamente num primeiro momento ali a entrada de pedidos para Kepler Weber, mas nesse momento já se normalizou. Então é uma empresa que vale muito o estudo. Os produtores eles começaram a ter uma postura mais prudente com relação aos investimentos. Por quê? Na hora que o cara fala, eu não sei o quanto que o Plano Safra, que é o plano do governo para dar crédito para o produtor rural, eles não sabem o quanto que vai vir de Plano Safra, o quanto que vai vir de subsídio. Então eles estão esperando mais informações mais precisas sobre as políticas de crédito antes de tomarem as suas decisões de investimento, como por exemplo comprar um silo de armazenagem e fazer outros investimentos. Então eles não querem se comprometer financeiramente antes de ter noção qual que vai ser a dimensão desse Plano Safra, mas o fato é que a carteira de pedidos está muito sólida com relação a Kepler Weber, superou a do ano anterior no segmento de fazendas, e ela tem um ciclo de produção de 4 a 6 meses. Então, essa carteira de pedidos que eles faturaram ali no primeiro trimestre de 2024, provavelmente daqui a 4 ou 6 anos vai impactar positivamente também os próximos resultados trimestrais. Então, é uma empresa que a gente gosta bastante. Ela está migrando muito para os segmentos que são mais lucrativos. Então hoje construir silo nas fazendas é mais lucrativo do que construir silo no porto e colocar aquelas esteiras rolantes e cuidar da porra toda. Então ela está focando naquilo que ela faz de melhor e que é mais lucrativo. Nos parece que a empresa tem uma administração muito assertiva e muito acertadora também, e isso compensa o fato da safra não estar sob controle dela. Então, ela tem sentido algum interesse maior das cooperativas, das fazendas, e ela está fazendo o que tem que ser feito. Então, só na agroindústria, por exemplo, ela já vendeu projetos que vão ser faturados na posterioridade de 119,3 milhões de reais, que provavelmente só vão ser faturados no segundo semestre, mas então ela já está criando todo um alicerce ali para virar uma empresa de um porte gigantesco. Ela já é, na verdade, uma empresa centenária, deve ter quase 100 anos, tem eu acho que 98 anos, é líder de mercado, tem poucos concorrentes e é uma empresa muito bem tocada. Então o faturamento atingiu 38 milhões, que é uma alta de 70,2% na comparação anual. O setor de portos e terminais também cresceu 46,5% na comparação anual. A parte de reposição e serviços, né, porque você não constrói o silo lá e larga lá e foda-se. Você tem que fazer a reposição de algumas peças e você tem serviços para manter o silo operando bem ali e para o grão não se degradar, não lascar a bike. Então, ela teve uma receita de serviços de 57 milhões, que é uma alta de 11,8% no ano. Então, tem margens saudáveis, ela está com uma margem bruta de 32,2%. Teve no último ano, né, na janela de 12 meses ali, aumentou 0,5 pontos percentuais na comparação ano a ano. Então ela está sendo uma empresa cada dia mais eficiente operacionalmente, e é uma empresa que a gente gosta bastante, já fez parte de algumas das nossas carteiras
e as perspectivas são as melhores possíveis, até mesmo porque o setor em que ela está inserido é um setor que está cada vez mais produtivo. O agro brasileiro deveria ser motivo de orgulho para todo mundo, a não ser que você seja um hippie do sovaco roxo, um hippie com pelo no sovaco e que mora com os pais e que reclama de tudo. Você deveria dar valor à comida que chega na tua mesa, beleza? Então a gente acredita que é uma excelente empresa que veio com bons resultados e que está com um valuation bem descontado, ou seja, é uma empresa que está barata, vale a pena comprar nesse momento, segundo os analistas da Inside Research, melhor casa de análise do Brasil. E agora vamos falar um pouco sobre Santander, aquele banco que ele ficava meio que no limbo ali, né? Porque você tem players bons e baratos, tipo Itaú, Bradesco. Aí Bradesco deu umas patinadas, vai. Itaú e Banco do Brasil foram os queridinhos aí nos últimos trimestres, mas Santander, que negocia com o código SANB11, veio com dados qualitativamente melhores, ou seja, quando você olha os números, parece que não veio uma explosão que o mercado esperava, mas qualitativamente vieram melhores, e eu vou explicar um pouco isso a fundo para vocês. A análise de bancos é um negócio um pouco mais complexo de ser feita, mas eu vou passar pelos principais indicadores aqui. Então, assim, o consenso Refinitiv, que é um consenso dos sabichões, muita grana no mercado, estimava que o Santander ia vir com um lucro de 3 bilhões de reais, e ele veio com 3,021 bilhões de reais, conhecido como 3 bilhões e 21 milhões de reais, levemente acima do consenso. Aí, o que chamou a atenção nesse resultado de Santander? Net Interest Margin, ou basicamente o spread bancário ali, porque o banco ele empresta um dinheiro a taxa X e ele paga o correntista uma taxa menor que X. O nome disso é spread bancário, é a principal linha de receita da maior parte dos bancos, e isso evoluiu 7,3% na comparação trimestral, o que é uma evolução assim que me chamou bastante atenção. A carteira de crédito do banco, o tanto de dinheiro que ela emprestou, que ela empresta, que ela tem emprestado, que ela tem na praça, digamos assim, subiu 1,7% no trimestre, focando principalmente na pessoa física. E isso, se eu tivesse lido há algum tempo atrás, eu ia falar, puta merda, emprestar para pessoa física é foda, o calote está crescendo, inadimplência crescendo, mas a principal linha de crédito que ela aumentou foi no crédito consignado, que é a linha de crédito que tem menor risco. Então esse, para mim, foi o principal ponto aqui de destaque do Santander. Então, qualitativamente, a carteira de crédito do banco veio melhor. A dinâmica de NPL, vocês podem ver isso no balanço de vários bancos. NPL é Non-Profitable Loans, ou empréstimos que o banco julga que não vai ser pago. É um calote provável, digamos assim. Então, normalmente eles usam para calcular esse NPL, aquele devedor que já não paga a dívida há mais de 90 dias, eles já colocam como devedor duvidoso e tem que fazer uma provisão, tem que separar um dinheiro para esse tipo de cliente, e isso é muito ruim para o balanço do banco. Mas o NPL da pessoa física caiu 0,2% na comparação anual, saindo de 4,5% para 4,3%, e no segmento de pessoa jurídica acabou subindo só 0,1% na comparação anual. Então, números bons para Santander. O único ponto de destaque negativo aqui seria o índice de cobertura do banco, que é basicamente o tanto que o banco tem de reserva financeira ali para arcar com seus custos, tanto com devedores quanto com os custos operacionais do banco mesmo. Então, no numerador você tem as reservas financeiras e no denominador você tem calotes prováveis e também os custos envolvidos ali na operação do banco. Esse índice de cobertura, então, quanto maior, melhor, e ele saiu de 222% para 209%, o que, segundo o nosso analista de banco, é um ponto de atenção aí para vocês darem uma olhada. Fechou?
Por esse vídeo é isso. Feliz dia do trabalho pra vocês. Espero que vocês estejam trabalhando. Se não, vai trabalhar, seu vagabundo safado. See you next time. Beijo em vossos corações e bora ganhar o dia. Fui.